O que o ator de Hollywood James Franco e o influenciador paranaense Mike Leão têm em comum? Os dois pararam a internet neste mês de junho de 2026, afirmando exatamente a mesma coisa, que foram invadidos por alienígenas. O Mike parou o Brasil com caças do exército e luzes no Paraná no início do mês, e o ator James Franco apareceu apavorado no TikTok, dizendo que tem um ET trancado na garagem dele. Será que o nosso planeta foi realmente invadido por criaturas alienígenas em uma ação coordenada? Ou a gente está assistindo ao vivo aos maiores teatros psicológicos e jogadas de marketing da história da internet? Fica comigo até o final, porque a linha do tempo desses dois casos se encaixa de um jeito assustador. E por trás dessa cronologia tem um padrão oculto que muda o jogo completamente e que quase ninguém percebeu. Na boa, quando essa sequência de eventos começou a estourar no meu direct, eu parei, respirei fundo e pensei, cara, esse mês veio pra bugar a nossa cabeça de vez, né? Parece que os caras abriram a caixa de Pandora do sobrenatural. Mas ó, brincadeiras à parte, esses dois casos são fascinantes. E não é nem pela existência de alienígenas em si, mas pelo jogo psicológico pesado que tá montado por trás de cada um deles. Tudo nesse negócio foi calculado milimetricamente pra mexer com a sua mente no momento exato. Afinal, o tema está na boca de todo mundo neste ano. É governo liberando arquivo de OVNI de um lado, filme novo do Steven Spielberg sobre extraterrestres saindo do outro, os ETs estão no hype máximo. E essas duas histórias surgiram como as peças primeiras e perfeitas desse tabuleiro. Antes da gente abrir a linha do tempo e desmascarar esses mistérios com o pé no chão, já comenta aqui embaixo. Você acha que isso tudo é puro marketing, surto real, ou os discos voadores realmente resolveram passear pelo planeta este mês? Deixa o seu comentário, escreve aí qualquer coisa. Vamos lá, para entender como essa onda começou, a gente precisa voltar algumas semanas na linha do tempo. Lá para o dia 31 de maio e o início de junho, na região de Campo Largo, coladinho com Curitiba, no Paraná. É aqui que entra o nosso primeiro personagem, o influenciador Mike Leão. O Mike era um criador de conteúdo pequeno, com cerca de 40 mil seguidores. O foco do cara nunca foi ufologia, conspiração ou mistérios. O trabalho dele era resgatar animais em situação de vulnerabilidade, cuidar de cavalos e documentar a vida no sítio. Só que na virada do mês, o bicho pegou de um jeito que ele teve que criar uma pastinha de destaques só pra isso no Instagram. O relato dele começa digno de cinema. O Mike narra que os animais do sítio começaram a agir de forma completamente agitada e inquieta, assustados com alguma coisa. Logo depois, ele nota que um pedaço da cerca elétrica da propriedade foi arrancado no chão e vê um vulto grande pulando para a mata. Ele pensa, deve ser uma onça. Uma onça explicaria o medo dos bichos, certo? Só que aí a coisa ganha proporções militares. Nas horas seguintes, ele filma caças de combate da Força Aérea rasgando o céu e sobrevoando o sítio em baixa altitude. No final da tarde, começam os barulhos estranhos perto da casa. Ele descreve o som como uma mistura de uma pessoa engasgando com uma corda se esticando. E quando você força o ouvido nos stories dele, o som parece uma cópia idêntica das vocalizações dos alienígenas do novo filme do Spielberg. Que coincidência, não? Mas calma aí que o melhor tá por vir. A noite chega e o cenário vira um filme de terror. O Mike filma luzes misteriosas coloridas piscando e flutuando bem acima da copa das árvores ao longe. Mais tarde, ele aparece nos stories completamente apavorado, chorando e dizendo: algo gigante passou e ficou parado em cima da minha casa à tarde fazendo barulho, e agora à noite eu consegui registrar imagens de um ser. Aquilo não é daqui, gente. Algo que passou em cima, ficou parado em cima da minha casa à tarde, fez barulho. E agora à noite eu consegui registrar imagens maravilhosas de um ser, de algo que eu não sei o que é, gente, aquilo não é daqui, tá? O resultado desse evento no início de junho, a internet quebrou. Saiu na Veja, no R7, em tudo que é portal de notícias. O caso do Paraná virou o assunto do país. Mas a poeira começou a baixar, as pessoas começaram a esquecer, até que o calendário marcou o dia de ontem. Quando todo mundo achava que as coisas tinham voltado ao normal e que os ETs tinham ido embora do Brasil, a história ganha um novo capítulo internacional de tirar o fôlego. O ator James Franco cria uma conta no TikTok e o nome do perfil joga o primeiro enigma na nossa cara. @JamesFranco2319. 2319. Guarda esse número aí que já já ele vai retornar de novo. James deixou o público totalmente desorientado. Ele aparece com uma camiseta azul velha, toda surrada, com a cara batida, olha para a câmera e começa a sussurrar, bem baixinho, dizendo que tem uma criatura não humana trancada na garagem dele. This is James Franco. Me, really James Franco. I'm here at my house. I'm not promoting anything, okay? This shit's going on, okay? Percebe a mesma narrativa? Ele cria uma sensação crescente de ameaça sem nunca explicar quem são eles, soltando frases de arrepiar. Se eles me pegarem, vocês já sabem o que aconteceu. Esse único vídeo bateu 10 milhões de visualizações em pouquíssimo tempo. E repara como ele usa o mesmo padrão psicológico do caso do Paraná. This is real, okay? I'm real. It's me, not AI, not anything, okay? Could AI James do this? Em todos os vídeos, o ator insiste e repete sem parar. Isso é real, ok? Sou eu mesmo, não é inteligência artificial, não é deepfake. Ah, velho, na boa.
Isso é a velha tática de tentar prender a atenção do público pela insistência. Mas me diz uma coisa, por que o James Franco faria isso justamente agora, no final de junho? O quebra-cabeça começa a se montar quando você olha para o passado dele. Ele estava cancelado, apagado da mídia desde as acusações de má conduta sexual em 2018. O cara perdeu contratos, foi abandonado pelo melhor amigo Seth Rogen e sumiu do mapa. De repente, ele ressurge falando de um ET na garagem. Muito conveniente para quem precisava desesperadamente fazer o mundo lembrar que ele existe, não acha? I saw hand, I saw eyes, I saw glowing eyes and hand. I don't know how many fingers, but hand. A grande semelhança entre as duas narrativas é que ambas seguem a mesmíssima cartilha de suspense. Um início com barulhos na escuridão, um clima de ameaça onde o monstro nunca é claramente focado e uma explosão de engajamento que tira pessoas do ostracismo e joga no topo do mundo. Só que os detetives da internet foram investigar os fatos reais de cada uma dessas datas. E é aqui que a casa cai. No caso do James Franco, lembra do número que pedi para vocês guardarem? Pois é, esse número 2319 é o código de emergência do filme Monstros S.A., usado quando algo humano invade o mundo dos monstros, a famosa meia branca nas costas. Ou seja, ele usou o código de forma invertida e claramente planejada. 2319! Nós temos um 2319! Para fechar, a conta dele só seguia 2 páginas, a do diretor Christian Gilton e a do filme novo que o James Franco estava gravando. Ficou óbvio que era uma campanha publicitária, um ARG para promover o filme novo dele. Mas aí o diretor veio a público e jurou que a produção não tinha nada a ver com os vídeos. It's not like a science fiction movie, it's not a conspiracy movie. If I was promoting Sunshine, this is not how we... Será que ele falou a verdade mesmo? Ou negar o marketing faz parte do próprio jogo para manter o mistério vivo e a galera comentando? Você acredita nele? Comenta aí. I think it's an alien. An alien. Okay? Saying it. An alien. E o que aconteceu no caso do Paraná no início do mês? O Mike Leão divulgou coordenadas geográficas de onde o OVNI teria pousado, mas a galera jogou as coordenadas no Google Earth e viu que o sítio em Campo Largo não fica isolado no meio do nada, em pousadas, hotéis e chácaras a 200 metros do local. Como é que um OVNI gigante faz um barulho ensurdecedor perto de Curitiba e nenhuma outra alma viva na região inteira viu ou ouviu nada? E o detalhe de ouro, o momento definidor em que o OVNI gigante ficou parado em cima do telhado do Mike, convenientemente não foi gravado, não tem vídeo. Existe a descrição, existe um desenho, mas a imagem real não existe. Igualzinho ao James Franco, que diz que o ET tá na garagem, mas nunca abre a porta de verdade para filmar a criatura. Galera, a verdade nua e crua, analisando essa linha do tempo maluca, é que isso tudo tem toda a cara de um trabalho impecável de arte performática e marketing digital de guerrilha. O caso do Mike Leão, intencional ou não, surfou na onda perfeita do hype dos OVNIs e transformou um canal de resgate de animais em uma potência de seguidores. E o James Franco usou a mesmíssima estrutura de suspense para limpar o seu nome do cancelamento e fazer o planeta inteiro falar dele de novo através de um TikTok. Os dois entenderam perfeitamente o estado de espírito da internet. A gente vive numa época tão caótica e cheia de notícias bizarras que a galera prefere 1000 vezes abraçar o fantástico e procurar códigos escondidos do que aceitar a realidade sem graça do dia a dia. No fim das contas, o verdadeiro alienígena dessa história não está na garagem de Hollywood e nem nas matas do Paraná. O verdadeiro ET é a forma como a mente humana pode ser clonada e fisgada por um anzol tão simples. Bastou uma luz piscando no escuro no início do mês e um ator sussurrando na câmera para colocar o mundo inteiro para olhar para o teto. Com ET ou sem ET, esmaga aí o botão de gostei para apoiar o canal, se inscreve de graça, galera. Grande abraço, fui!